Fala galera, beleza? Aqui é o Perenha. Cara, aqui é o Perenha Cash. Nós temos hoje um programa top, tá? Vamos trocar ideia hoje com a juíza Tatiane Colombo. Nós temos hoje muito assunto top para você. Nós temos muita coisa para tirar de dúvida para você, que é para a vida. Outra coisa, não se esqueça, vai lá nas nossas redes sociais, se inscreva no meu canal, tá? Deixa um like, isso é muito legal. E se você deixar o seu recadinho, a gente vai estar te respondendo. Valeu? Oi, Tati, tudo bem? Oi, tudo Tati, bem. olha, já viu? Mas pode chamar de Tati, com chegadão. certeza. Com certeza pode me chamar de Tati, sim. Olha, é um prazer imenso estar aqui com você nesse podcast, depois que eu descobri a história dele, né? E como que ele é importante aqui, não só para todo mundo que te assiste, mas para principalmente trazer aqui para o nosso estado e trazer pessoas do nosso estado e da nossa região, para saber que nós também temos Conteúdo, muito né? conteúdo interessante por aqui, né? A galera acha que aqui é jacaré andando na rua, é as oncinhas. Tem, tá? Pode ter certeza, mas não faz parte da nossa vida, não. Não, e hoje em dia, né, a natureza mudou muito, né? Mudou. A galera tá destruindo tudo, né? Tá bastante. É uma judiação. Tá crescendo demais, né? E desorganizado, e aí as coisas Pois é. vão se acabando. Como eu digo, eu já tomei banho no Rio Cuiabá, hoje eu não consigo passar perto dele, dá dó. No Rio Cuspó do Ouro, todo mundo ia no final de semana. Pois é. Não é brincadeira, não. E aí, Tatiane, vamos agora falar de vários assuntos legais, mas eu tenho um que eu fico pensando aqui. Tatiane, você passou pela vara da família, certo? Violência doméstica. Violência doméstica. E aí, o que você me conta? Quais são as suas experiências? Como era o dia a dia? Do que você via? Qual que é o parâmetro que você tirou de vida disso? Bom, vamos lá. Há muitos anos atrás, fiz agora 26 anos de magistratura, né? Eu brinco que eu tenho mais tempo dentro da magistratura, se eu somar o tempo anterior e o posterior, né? Então, cresci e venho crescendo dentro da magistratura, né? Um sacerdócio. E eu tive a oportunidade, assim, de poder olhar e estudar quando a gente falava de será que é necessária a criminalização do agressor doméstico? Eu tenho um trabalho, eu guardo ele com muito carinho, né? Porque depois de um certo tempo, eu fiquei na violência doméstica aqui em Cuiabá, na vara de violência doméstica, foram praticamente 10 anos, 11 anos, uma coisa assim. E durante esse tempo em que eu lá estive, eu pude entender, compreender um pouco mais das relações humanas. Trouxe para a minha vida, trouxe para como olhar o mundo dentro das questões das relações humanas, né? E de quanto isso tudo precisa de atenção. O Brasil tinha sérios problemas com relação a agressões a mulheres. Ainda tem, né? Ainda tem. Mas hoje, pelo menos, temos para onde recorrer. Já começamos a ter políticas públicas, a população já começou a ter um maior conhecimento do que é certo, do que é errado. Então, culturalmente, nós começamos a evoluir, mas ainda tem muita coisa que choca a gente, né? Muita, né? Muita. A gente, assim, vai passando o tempo, parece assim, eu não sei, a população também está aumentando, parece que mas a maldade também da galera tá um dia pior que o outro, eu não sei. A educação da família, eu acho que é a base, e eu acho que está perdendo muito isso, eu percebo. Parece que, eu estava até conversando antes, na época dos nossos pais, eles eram mais severos, mais rígidos, e aí com essa questão da cultura de que a gente não pode fazer isso ou fazer aquilo, parece que nós somos de 8 a 80, nós somos do 0 a 100, do 100 ao 0, e hoje parece que falta um pouco de controle, ou falta alguma gestão de família, não sei o que é, não sei se eu confesso, mas sou eu que tenho que educar o filho? Não, é fulano que tem, não, é aquilo. Então as pessoas parecem que não... Falta algo aqui. Faz com que as pessoas, elas não tenham muita noção. Mas eu acho que isso é mais... eu gosto muito do Zygmunt Bauman, né? E o Bauman fala da sociedade líquida, dos sentimentos líquidos, das coisas fugazes, né? E eu acho que é mais ou menos essa época, é a época que Bauman descreve para a gente, é exatamente essa época que nós vivenciamos hoje.
uma época de tudo é muito rápido, tudo é muito imediatista, tudo é muito aqui, né? A gente aprendeu a conviver, né? Nossa época era aquela época antiga, rodar a prova, né? Sim. Com cheirinho de álcool. E depois a gente vive hoje numa nem impressora, não é mais, né? No celular, é o tudo celular, digital. que tudo digital, ou uma impressora 3D, né? 3D era palitinho de picolé que a gente fazia as nossas coisas, né? Então, como gerenciar isso que é muito rápido? Então, as pessoas estão muito imediatistas. E isso faz com que a gente perca um pouco daquela época mais romântica. Então, a gente precisa encontrar um meio termo, né? Se a gente não encontrar um meio termo, estamos aí no futuro com uma possibilidade de um caos muito grande. É uma geração, assim, meio sem limite, né? Eu percebo isso. Porque, como a gente estava falando, na nossa época, eu até brinco, né? Eu levava os tapas, chinelada da minha mãe, que era eu até brinco, né? Era o chinelo voador. Tchau, ela mandava em mim. Uma pontaria precisa. Pois é, não errava uma. Ainda ficava ali, ó, pá, Havaianas, 36. Nossa, lembra aquela história da Havaianas de pau, né? Aí eu falo assim, hoje, minha mãe fala assim, você não pode bater no seu filho, você tem que conversar com ele, que não sei o quê. Eu falei, mas você não conversava comigo? Mas você não tinha limite. Eu falei, mas e ele? Eu tenho que colocar. Então, assim, até os mais velhos sempre falou para nós, da nossa época, falando assim, você não pode ser como eu fui com você. Eu acho que tá errado. Eu acho que, assim, não é pra bater, às vezes, sim, mas tem que ter um limite, que tá faltando muito hoje. Na verdade, eu criei minha filha diferente do que eu fui criada, mas com os mesmos propósitos e com as mesmas raízes, mas de uma forma diferente, mais soft, né? E aí eu me pergunto, será que isso no futuro não vai trazer alguma consequência para ela? Não estou falando que a gente precisa bater, que a gente precisa... Claro. Não é nada disso. Eu estou dizendo que é uma postura que os nossos pais tiveram com a gente em termos de limites, que talvez hoje a gente afrouxe um pouco mais, né? Será, né? Fui me perguntando. Aí no trabalho, às vezes tem o pessoal que trabalha, né, com a gente, e a gente vê algumas faixas etárias que é tão... e com essa questão da inteligência artificial. A inteligência artificial faz para mim, eu não vou fazer. Eu costumo... eu tenho um jargão lá dentro que faz, só pode ir para a inteligência artificial quem souber fazer primeiro sem ela. Isso é bom. Então, depois que vai. Se não, é o velho papel e caneta. Se você conseguir fazer aqui, você consegue fazer lá. Isso não é para mim agora. Para mim agora é o meu resultado de um trabalho bom que a gente está trabalhando em conjunto como equipe. Mas, num segundo momento, isso é para o futuro da pessoa, né? Verdade. Tatiane, então, hoje em dia, é utilizado a inteligência artificial no trabalho de vocês? Sim. Sim, tem até regulamentação do CNJ, de como fazer, de como utilizar. Na verdade, assim... É um parâmetro, né? É um parâmetro, porque a gente tem que tomar muito cuidado na base de dados do que essa informação, né, nos traz. Então, os tribunais têm desenvolvido pequenas inteligências artificiais que ajudam, a gente tem a utilização, né, tem até um grupo nacional de juízes que trabalha com os prompts, né, como que pode agilizar para pesquisa, para as coisas que a gente não... nós temos um grande número de ações dentro do Poder Judiciário, um grande número de ações. E o que é mais correto? É diminuir o tempo de tramitação disso. Porque antigamente dura não sei quantos anos, faz não sei o quê, e essa evolução da tecnologia nos ajuda a dar uma resposta mais rápida. Mas o juiz vai ser substituído pela inteligência artificial. Não vai. Porque a inteligência artificial, ela consegue fazer um padrão. Uma análise padronizada. Sim. E nós não. Nós olhamos as particularidades. Porque mexer com o ser humano é mexer com particularidade. Sim, verdade. Né? É você olhar para a pessoa... É você ler aquilo ali, né? É uma coisa interessante. Só de você conversar com uma pessoa, você prestar atenção nela, você lê a afeição dela. Isso. Às vezes aquilo que ela está falando
não é aquilo que ela está Sim. sentindo, Sim. né? Sim. E a inteligência artificial, ela está Exato. julgando aquilo que ela está falando. Exatamente. E assim, a gente vê uma coisa que é muito nítida, né? O que me levou a essa profissão? Mexer com gente. Né? Mexer com gente, olha só. Aí depois eu descobri que é mexer com os problemas das pessoas, né? Porque quando chega no Poder Judiciário, o negócio já... Uma vez eu escutei de uma parte, mas a senhora não quer fazer acordo? A parte olhou para mim e disse assim, veja só, se eu estou aqui hoje, é porque eu não quero acordo não, eu quero uma sentença. Eu olhei para a parte, ok, mas isso não impede que a gente possa tentar fazer isso de uma forma mais, né, mais tranquila, né? Porque uma sentença significa que eu vou tomar uma decisão ouvindo ambos os lados, vendo as provas de ambos os lados, e nem sempre a sentença vai agradar ambos os lados. Às vezes vai ter uma sentença que é para um lado e esse lado também não vai gostar dela. Sim. Entende? Então, sempre vai ter algo que não vai gostar, que não vai estar certo, né? E hoje a gente vive numa época das pessoas criticarem muito. Elas te apontam o dedo e criticam, né? Principalmente digital, né? Incrível. Exato, exatamente. Meu Deus. Tinha alguma coisa, enfim, a memória hoje não é mais a mesma, mas eu li uma coisa agora cedo, e aí, alguma coisa relativa à questão judicial, né? E as pessoas, assim, a figura do Poder Judiciário hoje, né? Às vezes até, eu falo, se eu sou juíza, eu falo, você, né? Eles criam um estereótipo da pessoa, do juiz, do magistrado. Sendo que é uma pessoa normal, que na verdade tem muito mais responsabilidades do que, na verdade, a gente tem muito mais obrigação. Porque, como a gente não pode fazer. Com vidas, né? E a gente não pode fazer mais nada, né? Verdade. Só posso dar aula. Eu não posso ter sociedade, eu não posso fazer nada. O meu trabalho é ali. Né? É quase não é quase, não. É um sacerdócio. É um sacerdócio. Trabalhar nessa área é um sacerdócio. Porque você abre a mão de muitas outras coisas para você estar onde você está e fazendo o que você faz. Você se fecha. Por quê? Mas é porque você gosta, né? Eu amo o que eu faço. Sim. Eu amo trabalhar. Eu amo poder trazer soluções, né? Mostrar caminhos. Isso é legal. Né? Isso é legal. Foi o que me fascinou lá atrás, quando eu fui para a minha faculdade. E é o que me fascina até hoje, porque senão eu não dava conta, não. O tranco é grande. Eu acho, assim, pensando, é muito bonito ser juiz. Se você parar para pensar, hoje a gente precisa tanto do Poder Judiciário que às vezes a gente não consegue resolver. Exato. Se você parar para pensar, é bem isso. Sim. Você está ali para resolver o problema das pessoas. Né? Exato. E querendo ou não, todo mundo cria um problema, às vezes com coisas que não tem nada a ver, né? E ainda mais hoje com esse mundo digital, tudo tão rápido como você falou, Exato. E é verdade. Exato. E aí a gente vai olhando o seguinte, as críticas, tudo é na hora, você comenta algo, o seu pensamento, a pessoa é contra você, ela já quer jogar pedra, o outro já pega junto, e o outro já te... Né? Na superfície, né? Ninguém, tá todo mundo rápido. Nada, não consegue entender o que está aqui debaixo. Né? Ninguém estuda o conteúdo. Não. Hoje, ninguém para. Deixa eu parar para pensar. Será que ela pensou dessa forma? Será que isso é uma decisão onde ela analisou? As pessoas não querem respeitar a sua decisão, o seu posicionamento. Não. Eu tenho o meu, pronto. O seu é isso aí, eu não concordo e quer jogar para tudo quanto é lugar. Parece que o mundo hoje tem muita criança birrenta. Eu falo que é o comportamento de criança birrenta. Boa. Eu não aceito, eu não... Lembra que a gente via aquelas crianças batendo o braço no pé, no chão, gritando? Às vezes, quando eu olho algumas pessoas, é essa visualização que eu tenho, é da pessoa birrenta. Porque o adulto, né? O adulto, ele aceita, perdi, né? Que chato. Sim. Mas a criança, não. A criança, eu quero. Eu perdi na justiça, mas eu também vou esculhambar nas redes sociais. E deve existir isso. Tem de tudo. Tá ficando difícil ser juiz. Você toma uma decisão e a pessoa aceita. Olha, e vou jogar também merda no ventilador. Nunca foi fácil. No início,
eu era nova, foi em 99, no final de 98, eu comecei a fazer o concurso, em 99 eu assumi, em fevereiro tomei posse e entrei em exercício em março de 1999, né? Eu tinha na época 24 para 25 anos. Então, eu chegava lá, as pessoas não acreditavam que eu era juíza. Minha primeira comarca foi Juara. Não acreditavam que eu era juíza. O fato de eu ser mulher e jovem, muitas vezes não queriam me respeitar. Então eu tive que imprimir um certo... formar uma imagem minha, né? Forma de vestir, forma de falar, forma de ser, né? Hoje a gente já trabalha de uma forma diferente, porque a gente olha mais as pessoas, os problemas, o burnout, entre outras questões que existem, né? Os transtornos de ansiedade. Nós temos dentro do Poder Judiciário como um todo, muitas pessoas com distúrbios de ansiedade, com burnout, pessoas com pressão alta, com obesidade, com problemas de saúde. Por quê? Porque eles vivem aquela vida lá e esquecem que precisam cuidar do corpo, da mente. Então, mas a gente já trabalha hoje com programas dentro do próprio Poder Judiciário para olhar um pouco mais. A gente já consegue enxergar isso. Nós tivemos que passar por muita coisa, né? A questão de gênero hoje, por exemplo, né, a gente fala nas promoções, nos tribunais, tem a promoção só das mulheres, né? Aqui no tribunal nós temos a primeira desembargadora que foi eleita dentro desta forma, foi a desembargadora Anglizei, que é dentro do Poder Judiciário de Mato Grossense, a primeira mulher, né, que entrou por esse sistema de escolha. Então, isso é um ganho muito grande. É uma evolução. É uma evolução muito grande. Legal, verdade. Porque a gente consegue ali ter homens e mulheres convivendo de uma maneira equânime, né? Não que nós somos iguais ao pé da letra, mas que nós possamos conviver de uma maneira equânime, né? De direitos e deveres nós somos iguais, mas é diferente. Por isso que quando você estava me perguntando a questão da vara de violência doméstica, é por isso que elas existem. Porque existe uma questão da mulher que ainda não é fácil ser mulher, não, hein? E não é fácil ser mulher no Brasil, não. Tem menino e tem menina. Se você tem menino, os seus problemas são se você tem menina, você tem que se preocupar às vezes muito mais, porque ela vai entrar num Uber, o cara vai passar a mão, o cara vai falar, você tem que ensinar, olha, minha filha, vai lá, você tem aqui, ó, você pode gravar a parte do Uber, tem um negócio da polícia, vamos colocar aqui, vamos... Dos assédios, né? Dos assédios. Então, isso ainda existe muito, 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 e não é fácil ser mulher. Vamos falar em termos de Brasil, que é o nosso bom e velho, parâmetro que é o nosso parâmetro, que é bom e velho conhecido. Verdade. Né? Com a internet a gente consegue enxergar outras questões, outros problemas, sumidouros de aeroporto, mulher viajando sozinha, aquelas coisas que a gente vê muito, né, em todas as redes sociais, né? Verdade. Eu acabo assistindo, eu gosto, né, porque é novidade, acho que minha cabeça vai junto, assim, é um mundo à parte, né? Então, mas o que a gente pode falar é que é muito difícil ser mulher. Eu faço ideia. Como eu sou homem, né, a gente, eu aprendi uma coisa interessante, que eu falo para você que eu levo isso para a vida e repasso para as pessoas. Nós, homens, temos que ter um freio. Geralmente, todo homem, quando ele vai conversar com a mulher, ele já vai assim, ela é mulher. Eu vou gritar, ela vai baixar. E tem. O homem pensa assim. Ele pode falar que não, ela é mais fraca. Sim, ele fala corporal, ele já pensa assim. Nós temos que parar, frear para conversar com as pessoas e analisar a pessoa, ouvir, que hoje está difícil ouvir. Sim. Então, quando é o homem, principalmente quando ele vai entrar num embate de discussão com uma mulher ou numa situação crítica, fica quieto, ouve, analise. Entendeu? Porque hoje eu percebo que, assim, que o grande erro da humanidade é não ouvir o próximo. E principalmente a mulher. Porque desde em casa, o homem, quando ele sai de casa para trabalhar, a mulher já fala assim, cuidado com tal coisa, ele já não gosta. Eu sou homem, eu sei. Sou homem, eu sei. Essa é antiga. Sim, mas tem esse parâmetro. Tem esse parâmetro. Então, assim, vocês mulheres, vocês já têm esse problema que o homem ele já nasce... achando que
Que ele tem uma ferramenta, eu sou o máximo. É a história da mulher de Difícil. saia curta, é a história da mulher que usa decote, é a história da mulher que usa um shortinho, é a história da mulher... A gente não está falando de extremos, mas a gente está Sim. falando de que, né? Por exemplo, vamos lá, você vai viajar, vai para fora, você fala que você é brasileira. Muitas das vezes, qual é a imagem que se tem de uma brasileira? Carnaval. Festa. Por exemplo. Povo sem limite. Mas eu acho que se vende uma ideia errada. Nós temos talvez muito mais limite que em alguns outros lugares que falam que tem limites e não tem. Sim, mas eles já têm um... Tem uma cultura muito mais aberta do que a nossa. Sim. Nós somos mais fechados, com certeza. Ou Sim. talvez eu vivo num mundo que não... Eu fiquei assustado com... inclusive, eu estava no aeroporto de Guarulhos, e aí eu peguei a van, aquela que vai para locação de carro. E aí, conversando com o motorista, ele falou assim, olha... ele estava há 20 e poucos anos trabalhando nisso, ele falou assim, e cada dia tá pior. Aí eu falei assim, tá pior o quê? É ruim o trabalho? Não, eu amo o que eu faço, mas eu pego muito estrangeiro. Os estrangeiros não respeitam, principalmente os americanos, eles não respeitam as mulheres, eles fazem comentários horríveis. Ele falou assim, eu sei falar inglês, certo? E eles acham que, às vezes, você é burro, não sabe o que eles estão falando, eles fazem comentários horríveis, né, Daniela? Nós ficamos assustados do que ele falou. O tal marido e a mulher bonita, tudo, eles começam a fazer comentários, querem fazer graça, assim, com coisas horríveis. Ele falou assim, a falta de respeito, parece que eles vêm pra cá pra um abate, entendeu? E ele falou dessa forma... É o tal do turismo sexual, né? Que infelizmente... E eu fiquei assim, eu nunca tinha pensado nisso. E eu fiquei assim, pensativo nisso, eu falei assim, mas o senhor vê isso direto? Ele falou assim, 90% de quem vem de fora, e sendo americano, é assim que eles nos tratam, entendeu? Vê a mulher como uma criança, já falam coisas... Ele falou, não vou falar pra você assim, que é coisas horríveis que você vê eles falando. Eu fiquei assim, assustado de ver como eles têm uma visão errada da gente. Então, se a gente está lá, ele já vai olhar, isso aí é... Que é uma imagem que vendem, né? E não é a imagem verdadeira. Ainda que a gente tenha o carnaval, que aliás é belíssimo, que é uma coisa cultural fantástica, não significa que o Brasil é um grande local onde todo mundo tem uma vida fácil. Podemos falar desse jeito, né? Vida fácil. Não é, não. São mulheres batalhadoras. A mulher brasileira é uma mulher batalhadora. A mulher que muitas vezes ela está hoje ali cuidando dos filhos, ela está sem marido, o marido abandonou ela, ou o marido está preso, ou o marido tem que trabalhar em outra cidade para poder ganhar dinheiro, ou a mulher tem que sustentar, ou ela é a mulher que sustenta a casa porque o marido está desempregado, ou o marido, né, tem algum vício ou alguma coisa. Somos um lugar de mulheres fortes, e de mulheres belíssimas, com histórias belíssimas, inclusive de superação. Essa é uma outra parte que, dentro da violência doméstica, eu tive a oportunidade. Por isso foi uma audiência pública, eu não me recordo qual o tema, uma Câmara de Vereadores aqui em Cuiabá. Eu não me lembro o tema, né? Mas eu me lembro que eu peguei uma caneta em papel e eu anotei as histórias. E uma história particularmente me chamou a atenção, de uma mãe que contava a história da filha que tinha sido violentada e da luta dela dentro dessa história. Você olha para aquela mulher, uma mulher preta, belíssima, de uma força. Quando eu falo pessoa belíssima, eu acho que uma pessoa, para ela ser belíssima, ela é um conjunto, né? É um conjunto de coisas, não é só o exterior. Você tem que enxergar a pessoa por inteiro. E que mulher fantástica, né? Existem mulheres assim fantásticas no Brasil e nem por isso elas precisam estar passando. É uma imagem de que a mulher é só a mulher em cima de uma sandália de salto, sambando na avenida. Não é. É a mulher que faz arroz, feijão, que se vira para conseguir fazer a comida render, né? Eu vejo o diferencial da mulher. Ela tem... Eu vejo pelo homem a mulher.
A mulher, às vezes você tá ali, o homem, tá? Você tá ali cansado, tudo, o filho tá doente. A mulher vai lá. Aguenta, preocupa, sabe? E nós homens, às vezes, não, deixa, isso é coisa da mulher, tem que ir lá cuidar do filho, não sei. É ridículo esse pensamento. A gente tem, por isso que eu falo, nós homens temos que trabalhar a nossa cabeça o tempo todo, que o ser humano, mulher, ela é iluminada. A gente tem que olhar por isso. Sim. Ela tem um perfil diferenciado. Tanto que o tato de vida da mulher é diferente do homem. Sim. Tem muita percepção que nós não temos, que ela tem. Por isso que sempre a gente tem que falar, ouça sua mulher quando ela fala pra você, não faz isso. Pode ter certeza que ela sacou alguma coisa que você não pegou. É incrível. Os relacionamentos hoje, muitos deles são adoecidos. Né? Muita coisa fugaz, né? Aquilo que eu falo, aquela história da tudo muito rápido, tudo muito imediatista, isso fica muito para mim. Né? Então, às vezes, as pessoas precisam, eu preciso disso, isso aqui não tá bom, vou embora, tchau, fui. Fui. Né? Mas também tem que saber reconhecer que a hora que não dá mais, também tem que vazar fora mesmo. Sim. Né? No caso, por exemplo, de violência doméstica, viu que o negócio ali não tá dando certo, mas é difícil para a mulher. Né? Aí fala de ciclo de violência, aí você vê de relacionamentos doentios, aí quando você vai estudar esses relacionamentos, você vai ver que às vezes a pessoa está vivendo um relacionamento doentio ali dentro, mas não é só aquilo ali. A pessoa precisa também olhar para ela mesma e ver, putz, onde que eu preciso me curar, me olhar? Porque é uma baixa autoestima da pessoa que ela tem quando ela se envolve dentro de uma questão dessa. Parece que, né, como a gente fala assim, mas de uma forma não adequada, não correta. Parece que puxa, né? Tem pessoas que puxam isso. É porque falta a pessoa olhar para ela, né? Falta essa questão de um olhar para a pessoa com, como é que fala? De um olhar com amor para si mesmo. De um olhar com amor para si mesmo. Isso é uma coisa muito importante. Verdade. Né? Muito importante. Agora eu sei que você escreveu um livro. Sim, escrevi. Sozinha, uns e alguns outros em conjunto. Que legal. E qual que é o tema desse livro? É uma análise do caso de Brumadinho, dentro do contexto dos desastres e catástrofes, levando em conta o direito internacional das catástrofes. Isso é uma terminologia, direito internacional das catástrofes, que o professor Sidney Guerra, que ele dentro dos seus estudos, né, trabalha dentro do grupo de pesquisa. E ele diferencia os desastres das catástrofes pela sua amplitude. Então, tendo uma noção. E eu analisei as decisões judiciais em cima do caso de Brumadinho. Fiz um estudo em cima do caso de Brumadinho. E eu falo que foi uma viagem no sentido de aprendizado, então de vulnerabilidades, porque eu tive a oportunidade de ler sobre desastres, sobre catástrofes, não só no Brasil, fora do Brasil, que ainda se perpetuam, e como que é o papel do Poder Judiciário ou do Estado para com as pessoas e os vulneráveis ali envolvidos naquela situação. Brumadinho foi uma coisa, e ainda é, ela não foi, ela ainda é. Primeiro porque parece-me que faltam, acho que, 2 corpos a serem resgatados. Agora, há pouco tempo atrás, resgataram um. E os bombeiros tratam como joias esses corpos. Né? Então, como isso impactou a vida das pessoas? Como isso ainda impacta por conta da questão do minério? Né? Como essas questões de barragem? Como começou com Mariana? Não. Tem mais, se eu não me engano, 7, 8 casos de barragens, só em Minas Gerais, que impactaram cidades, rios, comunidades. E aí veio Mariana, que foi aquela coisa que os rejeitos chegaram ao mar, chegaram quase a atingir Abrolhos, para cima, aquela parte. E que a Terra hoje é
ali onde está, como que você vai fazer uma recuperação de um lugar que tem rejeito de minério de ferro? E aí você entra em Brumadinho na questão do córrego do Feijão, e você tem capacidade, você tem possibilidade de analisar dentro da literatura, do que existe, dentro daquilo que a gente pôde ler, ver de laudos que foram feitos antes e depois, da falta de preparo e de estrutura para as pessoas que vivem ao entorno desses lugares que podem ser origem de catástrofe. Então não é só eu colocar lá, visar lucro, eu preciso visar lucro e determinar que as empresas investam em tecnologia para dar um retorno para essas pessoas, né? Para não poluir tanto, ou para poluir conseguir despoluir, ou para, em caso de uma emergência, retirar aquele pessoal o mais rápido possível, ter condição de dar uma sequência para essas pessoas, né? Se a gente vai analisar hoje, existem ações, a de Mariana está na Inglaterra e a de Brumadinho no Tribunal de Munique, na Alemanha. Nossa. Questionando os danos. A de Mariana por conta de uma mineradora que é inglesa, que tem uma sede na Inglaterra, e a de Brumadinho por conta da empresa, teve esse que é uma empresa alemã, que fazia parte da checagem das represas, né? Porque dias antes da represa cair de Brumadinho, ela tinha os seus tremores, então se colocavam drenos para que elas pudessem expelir esta água. E na hora que a represa ruiu, pessoas estavam olhando lá, verificando, porque existia uma certa instabilidade. Foi feito um inquérito policial da Polícia Federal, tem uma ação criminal em curso que só acho que a ministra Nancy Andrighi evitou que ela, tenho quase certeza que foi a ministra Nancy Andrighi, que evitou que ela prescrevesse. Já ia prescrever. Porque o crime tem uma pena muito pequena. E essas ações do tamanho que são demandam toda uma questão de abertura de prova. Nós temos um sistema legal que permite provas para que as pessoas se defendam, enfim. Então precisamos ter uma oportunidade. E num outro ponto, agora também saiu até há pouco tempo atrás, um novo acordo para Mariana, porque o primeiro não conseguiu ser cumprido, saiu agora um novo direcionamento. Deus queira que as pessoas e os atingidos consigam ter esse resguardo para eles, né? Mas os municípios tanto, e é uma coisa muito, muito triste, porque as pessoas vão para fora tentar olhar isso, né? E não é fácil, sabe? Quando a gente passa a ler, tem uma jornalista que ela escreveu um livro sobre alguns desastres e sobre a catástrofe de Brumadinho por si só. Eu não me recordo o nome dela, mas ela escreveu sobre a Boate Kiss, um livro falando com os sobreviventes e com a família daqueles que morreram. E ela fez a mesma coisa com a Brumadinho. Ela falou com os sobreviventes e com a família dos que faleceram, das pessoas que viram, das pessoas que estavam perto. Então ela fez toda uma parte, todo um contexto desses estudos. E assim, eu amo pesquisar. Com certeza, é bonito esse tipo de pesquisa. E os impactos que isso tem, porque o que me fascina dentro dessa situação toda? Qual é o impacto que uma decisão de um juiz dá? Quer seja numa indenização por dano decorrente de um voo que não aconteceu na companhia aérea, ou de uma separação, ou de um alimento, ou de um débito, ou numa grande catástrofe ambiental. Para a gente ter certeza, Brumadinho envolveu justiça estadual, justiça federal, que é trabalhista, a justiça federal por si só, envolveu toda uma gama, um sistema, né? Todo. E não foi só Brumadinho, Mariana, todas as outras. Agora, a maioria, tem um caso ali que aconteceu em Cubatão, ali na Vila Socó,
que queimou em 1980 e alguma coisa. Eu lembro disso. Pegou fogo lá, queimou muita coisa. Que tinha um oleoduto, que foi na véspera, acho que do Carnaval, do Ano Novo. Minha memória anda me traindo ultimamente, mas foi uma véspera dessas festividades. E dentro deste contexto ali, eles deram como morto 93 pessoas. Na leitura que eu fiz, na época o governador do estado de São Paulo era Franco Montoro. Muito tempo. Né? Só que as pessoas que tinham crianças nas creches, diz que muitas crianças sumiram. Então existia uma comissão que estava verificando se realmente os mortos tinham sido tantos e não tantos. Então a gente que fala que tem mais de 300 mortos naquela época. E as pessoas que receberam indenização, que ainda estão vivas, tem pessoas que não têm uma casa para morar, que moram num parente, que não ganharam indenização, que estão esperando até hoje, que estão. Então, são impactos que existem das decisões. A culpa é do Poder Judiciário. Gente, a culpa não é do Poder Judiciário. Não é do Poder Judiciário. Para chegar no Poder Judiciário, o juiz não movimenta o processo sozinho. Ele precisa de toda uma estrutura, precisa de advogado, precisa do Ministério Público, precisa da polícia de toda uma estrutura que existe, que é como se alimentasse o Poder Judiciário. Não é só o juiz e o conflito. Sim. É o juiz, a causa e todo um contexto. E quando eu falo de impacto, a gente vai falar assim, ó, você tem duas partes, no mínimo, duas pessoas, e você tem um advogado de cada lado. Aí você já começa que você tem um impacto nessas duas pessoas. Essas pessoas têm famílias. Então, diretamente são essas, mas quantas pessoas a mais vão impactando? Então, a dimensão da importância que nós precisamos ter com aquilo que se decide e com o impacto dessas decisões dentro de toda uma comunidade. Agora, o poder público, né? Como é que ficou nessa questão? O poder público, ele já pagou, indenizou essas pessoas de Brumadinho? Ainda tem muita gente que não recebeu? Tiveram acordos trabalhistas que foram fechados com algumas famílias, tiveram alguns acordos que já foram fechados, teve um grande acordo que foi feito e que foi questionado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, fez uma mediação acerca do caso de Brumadinho. Eu não posso me manifestar como magistrada dando minha opinião por conta de questões que as questões de postura me pedem, mas o que eu posso dizer é que existiu isso, que foi feito, mas na contrapartida existe um questionamento disso, porque diz que alguns não foram devidamente representados, que, por exemplo, se colocou Defensoria Pública e não se colocou movimento dos atingidos pelas barragens, que é um movimento que existe desde a época da construção de Itaipu. Não porque passou água por cima, mas as pessoas que tiveram que ser desalojadas na época do Lago de Itaipu. Então começou ali e hoje é um movimento, começou de uma forma diferente, mas hoje é um movimento muito maior, que são os atingidos pelas barragens. O Brasil tem várias barragens, não é só barragem de mineração. A gente pensa que uma barragenzinha pequenininha de mineração não dá um efeito, ela dá um efeito muito grande. Agora, vamos parar de... Aí aquela história do 880, né? A gente não pode produzir, a gente não pode falar nada, o eco chato. Não é a questão disso. Nós precisamos produzir, precisamos crescer, mas dentro de um critério chamado sustentabilidade, mas não da sustentabilidade bonita de se falar, mas uma sustentabilidade aliada à tecnologia. Sim. Nós temos capacidade de desenvolver tantas coisas e não temos capacidade. Precisamos pedir que as grandes empresas, as multinacionais que vêm aqui, como se fala, parece que esses tempos atrás estavam olhando se aqui no Mato Grosso tinha não sei que tipo de minério, que lá na Bahia que tipo de minério, no Amazonas que tipo de minério, né? Mas dentro desse contexto maior aí, o que com a tecnologia eles podem oferecer que esse impacto seja menor, porque a quantidade do que se ganha, que fica com eles, é absurdo, é muito dinheiro. Então por que não investir um pouco na tecnologia? Né? Por que não? Na verdade, nós não temos um mecanismo de fiscalização correto.
do que eles ganham, para a gente saber certinho o que eles têm que ter como obrigação de... a gente sabe que não tem. São empresas, são geridas por pessoas. Acredito que tenha, mas eu acredito que falta uma forma de pensar diferente. Sim. Né? Existem políticas públicas, existe isso, existe aquilo. Hoje em dia já se fala assim, olha, represa tal está em alerta, perto de Ouro Preto, represa tal. Já existe isso. Mas só alerta? Será que a gente não pode investir? Vamos citar uma outra questão. Porto Alegre. Devido a essa questão das mudanças climáticas, aconteceu algo que aconteceu em 1946, 43, em Porto Alegre, uma inundação. Só que com um agravamento. Eu passei por lá depois. Meu pai estava lá quando a água começou a crescer, não em Porto Alegre, mas ali próximo. Então, eu tenho parentes lá, então a gente, de certa forma, sente isso, né? Meus pais são gaúchos, então a gente se solidariza, não só pelo fato de ser gaúcho, mas pelo fato de ser brasileiro também. Claro. Né? E o que aconteceu naquelas cidades, naquelas comunidades, foi uma coisa muito doida, porque foi um conjunto de situações que fizeram aquilo ali colocar abaixo estruturas que foram feitas para não cair. Né? Então a água entrou em Porto Alegre porque porque a água entrou assim, não, porque a água ia subindo pelas bocas de lobo. Não tinha vazão e ela subiu. E subiu a água na cidade, na parte mais baixa, e alagou absolutamente tudo. O aeroporto alagar. Para quem não conhece Porto Alegre, quando você anda naquelas ruas pertinho do lago, você vê que tem um monte de muro, um monte de contenção, que eu nem sabia, eu achava estranho. E tem uma contenção já tem motor lá. E tudo. Assim. Quando eu andei, eu falei assim, gente, por que tem tudo isso? Eu estava lá em Porto Alegre, pertinho da época que aconteceu. Que assim, já estava chovendo muito. Já estava chovendo muito. Desde setembro do ano anterior já estava tendo problema. Tanto quando eu estava lá, caiu aquele árvore que fez um regaço, estava até a Daniela lá, ela caiu um tombo lá, foi parar no hospital, ela estava lá no hospital, meus filhos estavam num apartamento e eles viram uma catástrofe, árvore caindo, tudo aquilo lá foi um aviso, porque depois que eu saí de Porto Alegre, uns 15, 20 dias depois foi quando aconteceu. Mas foi uma época que começou a chover muito mais, bem antes, porque a gente começou a ter problema ali, que eu falo, gente, porque meu pai estava por ali, eu fui passar o final do ano lá com eles, os meus pais, e eu tive a oportunidade de ver que tinha muita água, sabe? Você via que tinha um acúmulo de água muito grande nas encostas, que foi aquela época que lá em Gramado teve problema de deslizamento, etc. Tal, né? Mas era porque o solo estava muito úmido, né? Muito úmido. E ninguém estava preparado, ninguém está pensando que isso pode acontecer. Então, as questões climáticas, elas estão aí, existe um aumento de temperatura. Há quem diga que não tenha nada a ver com aquecimento global, eu acho que tem a ver com a conduta nossa com o meio ambiente. Nós achamos que o meio ambiente e o planeta, nós somos o topo da cadeia, na verdade nós estamos incluídos dentro de um sistema onde a gente precisa olhar desta forma. Né? E para mim isso é muito importante, esse olhar para esse sistema com muito respeito. Né? Nós temos aqui o Rio Cuiabá, esse ano choveu pra caramba aqui, coisa que há muito tempo, graças a Deus, que não chovia. Sim, né? Sim. Se nós não tivéssemos, por exemplo, a represa de Manso, teríamos um grande problema. Verdade. Teríamos um grande problema. Então, a gente precisa entender o que faz bem e saber a dose exata daquilo que é importante para que não aconteça um desastre ou uma catástrofe maior, porque a catástrofe você não tem nem como voltar atrás. Né? O contexto da catástrofe é esse. O que aconteceu ali não tem conserto. Você pode minorar os efeitos, mas conserto não tem. Verdade. Então a amplitude é bem maior. Que é mais ou menos o que aconteceu em 1974, conta meu pai e minha mãe, que é aqui em Cuiabá, no ano que eu nasci. Né? Acho que teve uma enchente muito grande, que enfim, né,
e que foi algo muito complicado. E a gente sabe que Cuiabá teve algumas, na época que a gente estudava na Unic, né, a Unic lá tinha uns barquinhos, na época que encheu de água lá, o povo passava de canoa entre os prédios da Unic, ali, sabe? O pessoal lá de canoinha, né, e a gente não teve aula, e suspendeu. Por quê? Porque aí depois que se finalizou Manso, as coisas estabilizaram. Então, hoje nós temos vários questionamentos dentro de uma cidade muito grande. E se Manso arrebenta? Manso, para isso existe uma... a gente está falando de catástrofe, né? Assim, não chegamos a isso. Existe essa teoria da conspiração, de que esse Manso pegar, vai varrer Cuiabá. Mas eu acho que não. Eu acredito no poder público. Sim. Eu acredito. Porque tudo é monitorado. Entendi. Da fiscalização do poder público para com o Manso ou para com as outras represas. Eu acredito muito que a gente é capaz de fazer muita coisa bacana e que muita coisa bacana é feita. Só que o que dá mais ibope? Tudo bem, o teu podcast, você fala de coisas boas e te dá ibope. Mas ele é uma situação. Mas o que dá mais ibope numa notícia jornalística? Coisa ruim. Se eu falasse de coisa ruim, ia dar muito mais ibope. Mas não é, né, o nosso objetivo. Exatamente. Energias, né? Exatamente. Exato. Então, hoje em dia a gente vive no vamos falar disso aqui, que isso aqui tá uma porcaria. Sim. Então vamos lá, corre. Ninguém chega e fala, poxa, olha que legal, aconteceu isso. Né? A gente tem um programa de políticas públicas, e não é para inglês ver que realmente funcione. Né? Por exemplo, a gente fala de catástrofes exatas. Nova Petrópolis foi devastada um tempo atrás, lá no Rio de Janeiro, com essa questão de Petrópolis, não Petrópolis. Petrópolis foi devastada no Rio de Janeiro com essa questão de chuvas. Aí tem uma cidadezinha, um município ali perto, que criou um sistema de aviso. E ali nunca mais eles tiveram problema. Porque eles criaram um sistema, se adequaram a um sistema. Japão, na época de Fukushima, que eu acho que é um grande exemplo que o professor Sidney sempre fala, que ele fala que foi a grande inspiração, uma das grandes inspirações para o trabalho dele, né? Aí a gente fala assim, mas gente, essa questão de desastre catástrofe é de agora. Não, a gente tem no direito internacional a gente tem 3 marcos, né? O marco de Yokohama, tem o marco de Hyogo, tem o de Sendai, e aí eles falam como a gente minorar os efeitos dessas catástrofes, dessas questões, né? Você vê a Holanda na questão das chuvas, como é que eles trabalham? Né? Como que na Holanda, onde tudo é feito, e com esse aquecimento global as coisas são gerenciadas? Como é que Curitiba tem um parque ali, né? Sim. E que funciona como um local de contenção de água, que aconteceu esse tempo atrás, estava tudo alagado, mas estava tudo alagado porque é para alagar mesmo, que é para não alagar o restante das outras coisas, que é para não ter esse impacto. Então, como que a gente tem que trabalhar? E não só, a gente fala em todo o contexto. Então, por que a gente não traz bons exemplos? Por que a gente não ressalta os nossos pesquisadores, as pesquisas, as coisas? Investe nisso. Verdade. E faz com que a iniciativa privada invista também em crianças, em adolescentes, que estão, às vezes, em comunidades esperando ali para receber esse investimento. E assim a gente começaria uma inversão em grandes problemas que hoje nós vivenciamos. Verdade. Agora, aconteceu até um fato comigo, a gente falando, e a gente vê que nos outros países eles têm sobre visão da gente, tudo, que nós estávamos conversando naquela hora, e aí aconteceu um fato comigo. Eu fui para Portugal, chegando em Portugal, fui locar um carro. E aí eu cheguei lá e perguntei pro português lá se estava tranquilo, vou alocar um carro, se eu posso deixar o carro, mochila, tudo dentro, tudo. Aí ele virou para mim e falou assim, vocês vêm para cá, não sei o quê, e tá tendo muito roubo, não sei o quê. Eu fiquei puto na hora que ele falou isso para mim, eu falei assim, você foi no Brasil, roubou nosso ouro, e eu vim aqui buscar. E aí acabou a discussão na hora. Mas assim... A gente vê o seguinte, que aquilo que a gente estava falando, a visão que eles veem
da gente. Quem tá de fora, né? Sempre vê do Brasil. Sim, mas existe uma questão de xenofobia muito grande em alguns países que tem se ressaltado ainda mais. A gente vive um lugar no mundo que está sacolejando tudo e que para sair uma nova algo. Quanto tempo isso a gente vai levar? A gente não sabe, né? A gente passou por isso na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Verdade. E por alguns outros momentos também, que sacolejaram e trouxeram uma nova ordem, né? E que, tomara que isso seja algo que sirva, que a gente aprenda nesse caminhar e saia algo de positivo. Né? Legal. Tati, nós conversamos bastante. Eu adorei. Amei falar com você. Eu nem vi o tempo passar. Não, nem vi. Foi 1 hora de conversa. Nossa Senhora. Que legal. Mas você sabe, olha, parabéns. Você é uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa. E isso tudo que você trouxe de informação, eu acho que a galera precisa saber. E é claro, dúvidas, tudo, eles sempre colocam aqui nas mensagens. E eu quero agradecer muito, de coração, você ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Nossa, eu fiquei fascinada. Eu acho que é algo muito importante para a gente e muito importante para a população. Informação boa, informação de qualidade e positiva, gente. Olha que coisa boa. Né? Não é calcado em coisas ruins, só em coisas boas. Sim. Isso é excelente, né? E que continue sempre assim por muito, muito tempo, porque a gente precisa desse tipo de coisa. Valeu, muito obrigado. Muito obrigada. Valeu, galera. Não se esqueça, tem um livro da Tati, tá? Que tem muita informação para você. Né? Onde que encontra o livro, Tati? Na editora, na editora Grande. Grande. Que é a editora Grande, exatamente. Beleza. Então, você tem a informação do livro e vamos lá. Gente, muito obrigado, tá? Não se esqueça, sempre seguindo a gente no nosso canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá? E valeu, obrigado, tchau.